Gravando, solta a vinheta. Salve concurseira, professor Ronaldo Paiva aqui para a gente trabalhar a nossa terceira rodada de questões FGV da Lei 14.133 de 2021, a Lei de Licitações e Contratos, tá? Estamos na nossa terceira rodada, significa que já tem 50 questões, cada rodada tem 25 questões da FGV especificamente, né? E a gente já tem 50 questões praticadas desta banca, especificamente da Lei 14.133. Vamos abordar tópicos dentro da sequência dos artigos, tá? Tá dentro da sequência dos artigos, você pode prestar atenção no material escrito que está apenso, a aula, tá? Só clicar, baixar, você tem acesso às questões, pode praticar as questões aqui comigo, fazer seus comentários, suas anotações, que é muito importante ter um estudo ativo. Então, sem delongas, sem momento coach, né, Ronaldo? Mas vamos aqui ao nosso conteúdo, nossa terceira rodada de questões, banca FGV, e a gente já pode começar a nossa brincadeira séria, porque a gente já se conhece, né? A gente já é parceiro, amigo, amiga, e a gente já consegue seguir o barco. Nossa primeira questão, ele fala o seguinte, ó. As modalidades de licitação referem-se aos diferentes procedimentos estabelecidos pela legislação para a realização de processos competitivos da contratação pública, visando a garantir a transparência, a competitividade e a eficiência na escolha do fornecedor ou prestador de serviço pelo poder público. Cadê? Com relação às modalidades de licitação, analise os itens a seguir. Aí ele fala, a concorrência. Concorrência, gente, são 5 modalidades de licitação, tá bom? Aqui ele já abordou a concorrência. São 5 modalidades. Eu tenho as modalidades ordinárias, comuns, pregão e concorrência. E tenho as modalidades que seguem um rito especial, tá bom? Um rito diferente, que seria o concurso, o leilão e o diálogo competitivo. Mas são só 5 modalidades dentro da lei. Show de bola? Modalidade é como, imagina o seguinte, pensa o seguinte, eu preciso chegar até um objetivo, uma aquisição, uma contratação, uma alienação. O que vai me levar até lá é uma modalidade, é uma licitação em espécie, tá? Uma espécie de licitação. Dentro de um rito próprio, garantindo ampla publicidade, objetos mais complexos, mais simples, ou procedimentos de alienação de bens, entende isso? Então eu tenho que ter uma modalidade, não sou eu que escolho a modalidade, é o legislador que escolhe, tá? Na hora que o legislador me traz que aquele objeto, tá, o objeto da licitação, daquilo que vai ser contratado, né, e adquirido, o objeto vai escolher a modalidade. Então, quando eu quero bens e serviços comuns, eu já sei que é o pregão. Eu quero bens e serviços especiais de obras e serviços de engenharia que precisem de engenheiros, arquitetos e profissionais especialistas por força de lei, eu tenho a concorrência. Quando eu quero, contratar um trabalho técnico, artístico ou científico, eu tenho o concurso. Quando eu quero alienar bens imóveis ou bens móveis, eu tenho o leilão. Quando eu quero adquirir bens, compras, serviços ou obras que se relacionem com inovação tecnológica, eu tenho o diálogo competitivo. Tá vendo? É fácil, né? Chupeta no mel, decorar isso aqui. Então lá, a concorrência é modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns. Na hora que ele coloca aqui, bens e serviços comuns, já deixa errado. Porque para bens e serviços comuns, a modalidade é o pregão. Então a 1 já está errada, tá bom? 2. O leilão é a modalidade de licitação para alienação. Perfeito. Alienar é transferir posse ou propriedade, tá? De bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferte o maior lance, tá? O critério é assim, maior lance ou preço, é a mesma coisa. A 2 está certa. Leilão é para transferir posse ou propriedade, tá bom? Então, bens imóveis, vamos lembrar que para bens imóveis tem que ter autorização legislativa e para bens móveis eles devem ser inservíveis, é um ato administrativo que declara a insubserviência desse bem, que ele não serve mais para a administração porque está velho, está consumindo muito, foi perda total num acidente, entendeu? Ou então bens apreendidos legalmente, como aqueles bens apreendidos pela Receita Federal, ação policial, por exemplo, movida por ordem judicial. Isso aqui tudo pode entrar num contexto para a gente aqui de alienação. Show de bola? E nesse caso, vai ficar com aquele bem, a posse ou a propriedade, quem me oferecer o maior preço, o maior lance para a administração. Isso seria a vantajosidade. A 2 está certa. 3. Diálogo competitivo. Diálogo competitivo. É a modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras. Está certo, hein? Tá certo, hein?
em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, que é chamado de pré-qualificação, show de bola, pré-qualificação, e deu ponto aqui, né? Eu achei que continuava a frase. Só toma cuidado com isso, tá? O diálogo competitivo ele também é para compras, também é para contratação de serviços e também para obras e serviços de engenharia. Só que em todos os casos devem se relacionar com algo que não existe no mercado, tá? Não existe no mercado, então eu vou ter que buscar fornecedores pré-qualificados para que eles façam um diálogo e ao final do diálogo eles me façam uma ou mais propostas capazes de suprir as necessidades da administração pública. O 3 tá certo, só tá incompleto, tá bom? O incompleto não deixa o item errado. Então essa aqui, ó, também tá certa. Show de bola? Então, está correto, é o que ele pede para a gente fazer. Está correto o que se afirma. Na 1 só não pode, né? A 1 está errada. A 1 aqui, ó, está errada. A 1 está errada. E na letra E, a 1 está errada. Nosso gabarito, letra D de docinho. Legal, né? Facinho. São questões que você não pode errar na sua prova. E fique mais confortável, tá? Fique mais confortável. Por quê? Porque a grande maioria das questões de prova são sobre modalidades, princípios, aplicação da lei. A parte de engenharia, que é a parte que a gente trabalhou bastante, principalmente na primeira rodada, gente, é um tópico pouco explorado para questões de prova. Mas quando cai, a gente sabe que derruba muita gente. Esse é o tipo de questão que todo mundo acerta, e você não pode errar uma questão mamão com açúcar, né? Chupeta no mel, como essa aqui. Combinado? Então vamos para a nossa questão 2. Questão 2 na tela. A Lei 14.133 introduziu no ordenamento pátrio a modalidade licitatória designada de diálogo competitivo, delimitando o âmbito em que ela pode ser utilizada. Legal, hein? Ó, delimitando. Tá vendo? Ó, delimitando. Show de bola? Significa que ela não pode ser utilizada. Ela vai poder ser utilizada especificamente em determinada seara. A opção por tal modalidade é apropriada para a formalização do seguinte contrato. Entendi. Agora ele falou o que ele quer para formalização de um seguinte contrato, específico um seguinte contrato, tá? Olha lá, ó. Permissão de uso de bens públicos, na verdade nesse caso aqui seria o leilão, tá bom? Que é a posse ou propriedade, nesse caso a posse. Então a letra A não pode ser. Letra B, aquisição de bens comuns pela administração pública. Quando é bem comum, é o pregão, não é? Então não pode ser a B. Concessão de serviços públicos. Vamos colocar uma setinha nessa aqui. Uma setinha, por enquanto, tá? A alienação de bens móveis é o leilão, tá? Então nessa aqui a gente teve o pregão, ó. E nessa aqui a gente teve o leilão. Nessa aqui a gente também teve o leilão. Letra E, escolha de trabalho técnico, artístico ou científico. Esse aqui é o concurso. Então a gente vai ficar com a letra C. Polêmica essa, bem polêmica. Como não é uma questão de múltipla escolha, a gente pode dizer que, tá? A gente pode dizer que a gente conseguiria acertar essa questão, sendo a letra C como o gabarito oficial contemplado pela banca. Mas vamos lembrar do seguinte: a concessão de serviços públicos tem lei específica. Sabia disso? Tendo lei específica, eu não aplico a lei de licitações de contratos. Porque se tem uma lei específica para a execução desse trabalho, especificamente, né? Então eu não vou poder utilizar a lei de licitações de contratos. Só que tem um porém, tá bom? O artigo 54 da lei traz para a gente a ideia de que o diálogo competitivo é uma modalidade que pode ser utilizada inclusive em outras legislações. Aí é um detalhezinho de uma linha, né? De uma linha que quase ninguém presta atenção. Mas eu julgo a questão fácil que por eliminação você chegaria nesse resultado. Letra C de coisa fofa nesta questão, beleza? Letra C. Ah, tá recurso. Dá não, dá não, dá não. Essa aqui tá certinha mesmo, tá? Então, questão 3 na tela. A Lei 14.133 define como serviço comum de engenharia, presta atenção, serviço comum de engenharia, hein? Todo serviço de engenharia que tem por objeto ações objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação, de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação de características originais dos bens. Essa aqui, ó, é importante, ó. Pensa no que ele está dizendo sobre uma reforma, entendeu?
uma reforma. É isso que ele está querendo dizer aqui para gente, tá? Mas é importante que você veja que serviços comuns de engenharia. Qual é a modalidade que a gente usa para serviços comuns de engenharia? Concorrência. Como regra, eu quero que você sempre fixe isso. Obras e serviços de engenharia comuns ou especiais, concorrência. Aí a gente vai ter algumas coisinhas que a gente tem que lembrar. Se for uma obra ou serviço de engenharia que não precise de engenheiro, arquiteto ou profissional especializado, é um serviço comum, é uma pequena reforma, que a gente chama de empreitada na lei, tá bom? Uma empreitada. Show de bola? Isso para pequenos trabalhos. Agora, quando é uma obra ou serviço de engenharia de algo que não existe, aí a gente está falando do diálogo competitivo. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com esses pequenos detalhes. Show de bola? Então vamos lá. Considerando as modalidades de licitação previstas no referido diploma legal, para a contratação de um serviço comum de engenharia, é correto afirmar que deverá ser aplicada a modalidade de concorrência, que é a única que atende ao aludido objeto. Tu concorda que esse a única deixou o item errado? Como eu te falei, o pregão também pode ser utilizado e também pode ser utilizado o diálogo competitivo. E se for, por exemplo, um serviço de engenharia arquitetônico que envolva arte, um critério técnico e artístico, aí seria o concurso. Tá vendo? Depende um pouco da especificidade, beleza? A letra A está errada. Letra B. Não pode ser aplicada apenas a modalidade concurso, dentre aquelas previstas na norma em questão. Não pode ser aplicada apenas a modalidade concurso. Letra B não tem nada de errado nela, dentre aquelas previstas na norma em questão. Mas a questão não me falou sobre nada técnico, artístico ou científico, né, gente? Então, me atendo ao texto da lei que ele colocou aqui, não caberia, então, o concurso, porque não tem essa informação. Letra C. Não é possível aplicar a modalidade pregão, que é afastada nas contratações de obra e serviço de engenharia. Bom, é possível, desde que não se relacione, com preservação das características originais de bens, essa aqui especificamente, ele está falando sobre o pregão, diga-se de passagem, tá? Então, porque é uma reforma, não está alterando a estrutura. Características são mantidas, não são? Então é um serviço comum. Manutenção predial, o nome dela, tá? Letra D. É viável a escolha entre as modalidades convite e tomada de preço. Já está errada. Para quem estudou a 8666 de 93, a lei antiga de licitações existia, tá? Existiam na lei antiga a modalidade convite e tomada de preços. Não existem mais, essas modalidades foram extintas, tá bom? Extintas. Então, letra D, não é. Letra E, não é cabível a utilização da modalidade de diálogo competitivo diante dos requisitos exigidos para tanto pela norma em questão. Cara, entre a letra B e a letra E, eu fico com a letra E. Preste atenção na questão. Ele fala o seguinte, a lei define como serviço comum de engenharia. Aqui, já caracteriza que não caberia o diálogo competitivo. Porque se é um serviço comum, existe no mercado. Tá vendo? Já existe no mercado. Aí ele fala, todo serviço de engenharia que tem por objeto ações objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação, de adaptação de bens móveis e imóveis com preservação de características originais dos bens. Esse serviço comum aqui, que não precisaria de engenheiro, tá? Seria o pregão, a gente já sabe disso, seria o pregão. Porque ele fala aqui, com preservação das características originais de bens, manutenção predial ou pequenas reformas. Show de bola? Então, quando ele falou serviço comum, não cabe mais o diálogo competitivo. Por quê? Porque existe no mercado. É uma coisa usual, é um serviço comum. As especificações podem ser encontradas no mercado e transportadas para dentro do meu edital. Letra E, nosso gabarito. Das três questões que a gente fez até agora, essa foi a mais difícil. Mas legal, encontrar questão difícil faz parte, né? Isso aqui é a beleza do concurseiro. Vamos seguir. Questão 4. Uma das modalidades de licitação, de acordo com a lei, é o diálogo competitivo. Modalidadezinha inovadora, tá? Diga-se de passagem. Essa modalidade é restrita a contratações em que a administração vise contratar objeto que envolva, entre outros, a seguinte condição. Letra A. Inovações tecnológicas ou técnicas. Acabou. É exatamente isso. Tá? Exatamente. A lei fala que é para
compras, serviços e engenharia. Aí ele coloca 2 incisos embaixo, né? Se relacionam com algo inovador, com inovação tecnológica, ou algo técnico demais, que também não existe no mercado, que precisa ser desenhado, inovado, criado, tá vendo? Então, letra A, por enquanto, venceu já. Letra B, cabe diálogo competitivo, vamos ver. Materiais que só podem ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Isso aqui é inexigível a licitação, porque tem uma competitividade, não tem competitividade. Quando é exclusivo, não tem competição. Se não tem competição, não há licitação. C. Serviço de profissionais do setor artístico, que é consagrado pela crítica especializada e pela opinião pública. Arte é gosto, e gosto não se discute, não existe competitividade. Letra C também é um caso de inexigibilidade de licitação. Letra D. A aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e localização tornem necessária. De novo, não há competitividade quando existe apenas um imóvel capaz de atender às necessidades da administração pública, tá bom? Letra D. É inexigível, não é diálogo competitivo. Letra E. Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização. Mais um caso de inexigibilidade. Gente, a letra A está certa e todos os itens são exemplos do artigo 72 que falam sobre inexigibilidade de licitação. Só faltou o credenciamento para colocar aqui para completar, né? Porque é o 5º exemplo de inexigibilidade previstas na licitação, na lei de licitação, para quando não se faz licitação. É inexigível a licitação, tá? Quero que você entenda uma regra. A licitação ela é exigível. Licitar é uma ordem da lei. Mas tem casos que não tem como, tá vendo? Quando não há competição, não há licitação. Fornecedor exclusivo, um serviço predominantemente intelectual de notório conhecimento, tá bom? Nesse caso, ó, eu dei um exemplo na rodada anterior, por exemplo, do concurso do CNU 2023, 2024, perdão. Concurso CNU 2024, ele trouxe a seguinte situação pra gente. A banca escolhida foi a 6 Gran Rio. Por quê? Porque quando foi feito o edital, foi chamamento público, né? Não foi nem edital, foi chamamento público, não foi modalidade de licitação. Chamamento público para as empresas oferecerem sua proposta. E tinha uns requisitos nesse edital de chamamento público, dizendo que tinha que ser uma banca que tivesse expertise no último ano de ter aplicado um concurso em todas as capitais federais, né? Todas as capitais. A única que tinha foi a 6 Gran Rio. Então ninguém competia com ela. É um serviço predominantemente intelectual de notório conhecimento. É inexigível a licitação nesse caso. Sacou? Mas aqui, ó, diálogo competitivo, inovações tecnológicas ou técnicas. Letra A, nosso gabarito da questão 4. De doce. Questão 5. A administração deseja vender. Vender é igual a alienar. Tá bom? A administração deseja vender um imóvel de sua propriedade pelo preço, ó, pelo maior preço possível. O maior lance é o preço. Nesse caso, deve adotar a seguinte modalidade de licitação. Qual é a única modalidade capaz de alienar? Só tem ela, só existe ela. Leilão. Letra A, de alienação. Tá bom? Letra A, de alienação. Leilão. Concessão não é modalidade. Concorrência é para obras e serviços de engenharia e para bens e serviços especiais. Pregão é para bens e serviços comuns. Concurso é para trabalhos técnicos, artísticos ou científicos. Então, letra A. Leilão. De doce essa, né, gente? Essa aqui foi de graça pra gente. Questão 6. As contratações feitas pela administração pública devem seguir normas e procedimentos que observem, dentre outros, o princípio do interesse público. Tais contratações são geralmente precedidas por licitação, que podem ser efetuadas segundo várias modalidades. São só 5, tá? Com relação a essas modalidades, analise os itens a seguir. No diálogo competitivo, modalidade diálogo competitivo, a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados, certo? Perfeito. 2. No pregão. O critério de julgamento pode ser o maior desconto. Sim, pode ser menor preço ou maior desconto. Então, certo também. 3. Na concorrência. O critério de julgamento pode ser o maior retorno econômico. Pode também. Então vamos lá, explicar a questão. Tá bom? Diálogo competitivo. Modalidade de licitação para a contratação de
bens, né, para aquisição, né, de bens, para contratação de serviços e obras civis de engenharia que se relacionem com inovação tecnológica ou técnica, do qual a administração pública chama fornecedores pré-qualificados, olha, já tem uma pré-habilitação antes, pré-qualificados, a participarem de um diálogo, e esse diálogo, independente de ser presencial ou virtual, será filmado, tá, em áudio e vídeo e registrado em ata, e no final desse diálogo, as propostas, né, os competidores podem fazer uma ou mais propostas capazes de suprir as necessidades da administração pública. Perfeito. Qual o critério de julgamento? A lei é implícita nesse aspecto, ela não coloca um critério direto para o diálogo competitivo, deixando que a comissão de contratação faça a decisão mais prudente baseada na circunstância e natureza do objeto. Pregão. Pregão é uma modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento pode ser menor preço, nessa sequência, tá? Menor preço ou maior desconto. Por que maior desconto vem depois? Porque sempre é pelo menor preço. O maior desconto vai ser utilizado quando tiver uma tabela de referência, tá bom? Uma tabela de referência, um valor de referência. Por exemplo, quero comprar peças de automóveis da montadora Ford. A Ford tem uma tabela de preço de peças originais e genuínos, ó. Já que ela tem uma tabela, eu vou fazer uma licitação e a empresa que me ofereceu o maior percentual de desconto sobre a tabela da Ford vence. É o menor preço, do mesmo jeito, tá? Mas ele tem que ter uma referência numérica para isso. Por exemplo, leiloeiro, você sabia que o leiloeiro pode ser contratado pela administração quando a administração não tem leiloeiro habilitado como um agente de contratação. Modalidade de licitação é o pregão, porque é um serviço comum de mercado. Pode entrar na internet, tem leiloeiro para tudo quanto é canto, tá? Aí eu quero fazer esse pregão, mas como é que eu vou utilizar? Vai ser o menor preço de quê? Né? Do serviço dele, a proposta dele. Todo leiloeiro, por força de conselho, porque tem um conselho que regulamenta essa atividade, ela traz para a gente que o leiloeiro vai receber um percentual sobre o maior lance ofertado naquele objeto ou lote. Então eu posso cobrar dele, ó, no meu pregão, para contratação do leiloeiro, o maior percentual de desconto sobre o que ele iria receber naquele maior lance. Geralmente é 2%, tá? Que ele vence. 3. Concorrência. Concorrência, modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços especiais ou para contratação de obras ou serviços de engenharia, tá bom? Comuns ou especiais, a gente sabe disso de acordo com a letra seca da lei, salvo algumas variáveis, que pode utilizar qualquer critério de julgamento, menos o de maior preço ou lance. Então ele pode utilizar menor preço, maior desconto, técnica e preço, melhor técnico ou conteúdo artístico, maior retorno econômico. Só não pode maior preço ou lance. Beleza? Então a 3 também está certa. Aí ele fala, está correto. O que se afirma na 1, 2 e 3, gabarito letra E. Bem simples, tá? Claro que é um nível de profundidade que não é tão profundo assim, se você parar para pensar, que você consegue decorar. Uma lógica bem simples, é só repetir, ver várias vezes, isso é o macete. Questão 7. João e Mateus, parece The Chosen, né? João e Mateus são acionistas da sociedade empresária XYZ, a qual pretendem participar de procedimento licitatório que será oportunamente realizado pelo Estado Alfa para aquisição de bens comuns. Bens comuns. Já sabe qual a modalidade. Isso aí. Cujo critério de julgamento poderá ser menor preço ou maior desconto. Sem ver as alternativas. Pregão. Beleza? Nesse cenário, considerando as disposições da lei, assinale a opção que indica corretamente a modalidade de licitação que a sociedade empresária XYZ irá participar. Letra C. Pregão. Viu o que eu te falei no início? Quando a gente trabalha modalidades é tão intuitivo, né? Você pode até errar no início, mas depois você vai ler as mesmas definições, as mesmas definições, as mesmas definições. Cara, é osmótico. Vai internalizar em você. Quando você está andando na rua, tá? Vai na papelaria para comprar um caderno, aí tu vai gritar com a atendente, ó, dá para fazer um pregão nesse caderno aqui, porque é um bem comum de mercado, tá vendo? Características usuais. É desse jeito, cara. A administração quer comprar aviões novos para a FAB, aí tu fala assim, concorrência, é um bem especial, não vende em concessionária, né? É um bem especial. Entende o contexto? Internaliza isso. Fica fácil quando você internaliza. Questão 8. João, cientista, tomou conhecimento de que a administração pública do Estado Alfa publicou o edital de licitação para a escolha de trabalho científico.
Ó. Cujo critério de julgamento será melhor técnica ou conteúdo artístico, né? Melhor técnica ou conteúdo artístico. Deixa eu apagar aqui. Tá? Porque pode ser melhor técnica ou conteúdo artístico. É um critério só, tá? Só escolhe ali. Ou melhor técnica ou conteúdo artístico. Sendo certo que o vencedor fará jus à concessão de um prêmio. Pode ser prêmio ou uma remuneração. Perfeito. Pode ser prêmio ou uma remuneração. No caso, ele tem que acompanhar, né, o serviço dele. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei 14.133, é correto afirmar que está diante da seguinte modalidade de licitação. Sem ver. Concurso. Não é concurso público igual você está estudando, é que é um concurso diferente, tá? Aí, ó, diálogo competitivo não, tomada de preço nem existe mais, credenciamento não é modalidade, tá? É um caso de inexigibilidade, é um instrumento auxiliar ao contrato. Letra D, concurso. Convite não existe mais. Letra D, nosso gabarito dessa questão. Concurso é modalidade de licitação para a escolha de um trabalho técnico, artístico ou científico, cujo critério de julgamento será o melhor técnico ou conteúdo artístico, e aquele vencedor, ele já define o que ele vai receber. Ele vai receber um prêmio ou, então, uma remuneração, no caso, onde ele tem que acompanhar a execução daquele serviço. Beleza pura? Letra D de docinho, nosso gabarito na questão 8. Questão 9. A Lei 14.133 inclui as modalidades de licitação listadas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a, ou seja, aquela que não é modalidade de licitação. Leilão é modalidade, concurso é modalidade, negociação não. Concorrência é modalidade, diálogo competitivo. Então, letra C, nosso gabarito. Negociação. Existe uma fase no pregão, gente, que tem até uma parte de negociação. É possível fazer esse processo, mas está dentro da modalidade, tá bom? Dentro da modalidade. Isso não é visto como uma modalidade em si. O pregoeiro, ele instiga a proposta mais vantajosa, ele pode fazer isso, tá? Então, o leiloeiro com certeza já faz, não é isso? Mas isso não é dito como uma modalidade, e sim como uma técnica utilizada dentro da modalidade, tá bom? Então, letra C de coisa fofa, nosso gabarito, porque ele perguntou o exceto, né? Aquilo que não é modalidade. Então, letra C de coisa fofa. Tá fluindo, hein? Tá fluindo. 10. A sociedade empresária XYZ tem larga experiência em participar de processos licitatórios realizados por diversos entes federativos, no âmbito dos quais os respectivos editais consagram uma determinada modalidade de licitação para a alienação. Para alienar, ó. Para a alienação de bens imóveis ou bens móveis, tá? Inservíveis ou legalmente apreendidos em que oferecer o maior lance. Maior lance ou preço, tanto faz, tá? Não fica engessado assim, maior lance, tá valendo maior preço, tá errado. Não, maior preço é o maior lance, é a mesma coisa. Nesse cenário, considerando as disposições da lei de licitações e contratos administrativos, é correto afirmar que a sociedade empresária XYZ participou de licitação que adotaram como modalidade, sem ler, leilão. Tá bom? Alienar, leilão. Não é diálogo, não é concorrência, não é concurso, não é pregão. Letra E, leilão. Ó, chupeta no mel isso aqui. Fácil. Tá bom? 11. A nova lei de licitação instituiu uma nova modalidade de licitação, denominada uma nova modalidade de licitação. Muito boa essa aqui. Prática e simples, tá? Pregão. Pregão não era novo. Pregão já existia na lei antiga, né? Na lei 10.520, diga-se passagem, tá? Já existia na lei 10.520 que instituiu o leilão, tá vendo? O pregão. Então já existia. Tomada de preço não existe mais, tá? Leilão já existia na lei de licitações, na lei 8666 de 93, beleza? D, cotação prévia. Cotação prévia não é modalidade de licitação, tá bom? Faz parte do estudo técnico preliminar. Quando a gente está estudando a viabilidade do objeto, a gente tem que fazer uma cotação de preço para saber quanto é que custa aquele objeto no mercado. Então isso aqui está dentro do estudo técnico preliminar. Agora, o que trouxe a nova lei? Ela trouxe uma inovação.
Ela trouxe o diálogo competitivo, porque isso não existia no Brasil até a nova Lei de Licitações 14.133 de 2021. Gente, o diálogo competitivo, ele é fruto de vários estudos de situações internacionais de compras públicas. Na verdade, no Brasil já existia, tá? Uma coisa muito parecida, chamada de encomendas tecnológicas. Já existe, né? Encomendas tecnológicas. Isso tá, eu não me lembro o número da lei, mas é a lei das startups, beleza? A lei das startups traz para a gente as encomendas tecnológicas. É muito parecido, diga-se de passagem, com o diálogo competitivo. Show de bola? Mas a lei de licitação traz para a gente, olha, uma modalidade inovadora, um diálogo competitivo. Legal a questão. Legal, hein? Dá para confundir, não dá? Você percebeu que ele pediu e instituiu nova modalidade? É isso aqui, ó. O pega da questão estava aqui. Questão 12. Suponha que o órgão competente de certo tribunal de justiça almeje realizar a aquisição de material de escritório e papelaria. Vamos lá, vamos lá. Vamos pensar comigo. Pensa comigo. Ó, eu trabalho com licitações, gente. Quero que você pense como uma pessoa que trabalha com licitações. Alguém mandou eu comprar material de escritório e papelaria. Tá vendo? Vamos ver. Vamos estudar o mercado. O que eles me pediram para comprar? Ó? São considerados bens comuns, certo? Porque tem várias papelarias, material de escritório, tá? Post-it, caneta, lápis, apontador, papel A4, tá? Blocos de anotação, tá vendo? Material de escritório. Show de bola, tesoura, porta-treco e assim vai. Ó, bens comuns para o regular funcionamento de suas atividades. Não tem alto grau de customização. Beleza? Então é um bem comum. Nesse contexto, à luz do disposto na Lei 14.133, é correto afirmar que para as mencionadas contratações, é isso mesmo, mencionadas contratações deverão ser utilizadas, respectivamente, as seguintes modalidades. Ah, tem duas coisas aqui, ó. Eu parei em uma só. A primeira, gente, é pregão. Vamos definir isso aqui, ó. A primeira é pregão. Beleza? Ó. Supõe que um órgão tal aquisição de material de escritório que são considerados bens comuns para regular o funcionamento de suas atividades. Aqui, certo? Bem como visa escolher um trabalho técnico de arquitetura. Ah, tem um trabalho técnico de arquitetura para a construção de uma nova sede. Quando ele fala trabalho técnico de arquitetura, aí a gente tem o concurso, né? Não é um trabalho? Não é técnico? Pode ser técnico, artístico ou científico. Show de bola? Então é um concurso. Então, um pregão, 2 é o concurso. Agora eu li todo, né? Bisonho, Ronaldo. Tá? Nesse contexto, à luz da disposição, é correto afirmar que, para as mencionadas contratações, deverão ser utilizadas, respectivamente, as seguintes modalidades de licitação. Ó, começou com concorrência, já está errado, né? Já está errado. Pregão está certo aqui, hein? Mas leilão não. Então, nem a A, nem a B. Leilão, já está errado. Pregão e concurso. Opa, pregão e concurso, letra D. Letra D de docinho. Letra E não é leilão, então já corta ela. Letra D de docinho na nossa questão. E é legal praticar a questão assim. Só não tinha visto que era um texto maior, né? Eu já pulei uma linha inteira aqui, ó. 13. Segundo a Lei Federal 14.133, os critérios de julgamento utilizados na aquisição de bens que são comuns nas modalidades de licitação, concorrência e pregão. Ah, de graça essa aqui. Olha só. Bens, cadê? Canetinha. Bens que são comuns nas modalidades. Não são bens comuns, hein? São bens que são comuns na licitação. Ele perguntou o critério, né? Concorrência ou e o pregão. Por que ficou fácil? Por conta do pregão aqui, ó. Por causa do pregão. Por quê? Porque o pregão só pode usar menor preço ou maior desconto. A concorrência também pode, só que a concorrência pode mais, tá? Pode mais critério de julgamento. Pode ser técnica e preço, mas não pode no pregão. Pode ser maior retorno econômico, mas não pode no pregão. Pode ser pelo melhor trabalho, né, melhor técnico ou conteúdo artístico, mas não pode no pregão. Então o pregão facilitou a nossa vida aqui, tá? Aí ele fala aqui, ó, maior desconto ou menor preço. Letra A, acabou. Porque pode ser utilizado tanto na concorrência quanto no pregão. Tranquilo?
Melhor técnica ou maior retorno econômico só pode na concorrência. Técnica e preço e melhor conteúdo artístico só pode na concorrência. Lembrando que esse aqui também é um critério de julgamento também do concurso, né? Melhor técnica ou menor preço? Menor preço, sim, mas melhor técnica, não. É só concorrência. Técnica e preço só concorrência, maior desconto nos dois. Então ficamos com a letra A, porque ele quer um critérios que possam ser utilizados nos dois, não é? Nos dois. Menor preço e maior desconto. Tranquilo isso? Show de bola. Quais são os critérios que a gente tem na lei de julgamento, Ronaldo? Menor preço, maior desconto, melhor, ó, menor preço, maior desconto, técnica e preço, maior retorno econômico, melhor técnico ou conteúdo artístico e maior lance ou preço, tá bom? São 6 critérios que a gente tem na lei. Vamos lembrar que a concorrência só não pode utilizar maior lance, tá? Pode usar todos, menos o maior lance. Show de bola? Então, letra A, nosso gabarito da questão 13. Deixa eu ver o time. Questão 14. Então, vou fazer o seguinte, paramos na 13 no primeiro bloco. Deixa eu trazer aqui para a gente poder... Paramos na 13 no primeiro bloco, lembrando que nossa terceira rodada de questões tem 25 questões, a gente está bem dinâmico, né? Porque modalidade é bem tranquilo para a gente trabalhar, a gente já pegou o ritmo aqui, né? Queria nem parar, queria prosseguir, mas para você respirar, beber uma água e voltar para a gente dar continuidade, tá bom? Então, solta a vinheta.